O mundo está de olho no petróleo e a gente viu o que aconteceu recentemente. Estados Unidos numa incursão à Venezuela em busca de petróleo. Venezuela que tem uma das maiores reservas mundiais, mas com baixa produção porque falta tecnologia, falta investimento. Se a gente fizer um paralelo com outro impulsionador da economia mundial, chegamos às terras raras. Onde está a segunda maior reserva de terras raras do planeta? No Brasil. Mas a gente tem uma baixa produção pelo mesmo motivo. Falta investimento, falta tecnologia. Fazendo esse comparativo de dois grandes potenciais econômicos e o cenário geopolítico atual, eu pergunto, o Brasil precisa ficar preocupado ou isso tudo é só um alerta? A gente foi conversar com quem entende sobre terras raras e sabe a qualidade e a condição dessas reservas aqui no nosso país. Bom, para a gente entender melhor sobre terras raras, nada mais importante do que a gente buscar órgãos que sejam muito especializados nessas buscas de informações no nosso país. Então, por isso, eu converso a partir de agora com o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, Vilmar Medeiros Simões. Seja muito bem-vindo, obrigada por nos receber. Obrigado, Luana. Estamos aqui à disposição para poder contribuir. A gente tem ouvido muita gente falar agora sobre o interesse econômico nas terras raras, mas na verdade não é uma terminologia ainda muito disseminada. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são essas terras raras, que elementos são esses e por que isso é tão importante para esse momento em que o mundo vive. Na realidade, terras raras, elementos terras raras, é um conjunto de 17 elementos químicos, né, que são encontrados na natureza, espalhados pela crosta terrestre, com características bem específicas, como dureza, entre outros, né? Apesar de não serem tão raros, serem encontrados em diversos pontos, os depósitos com a concentração desses elementos, eles são mais raros, né? É difícil se encontrar em quantidade concentrada. Agora, a gente tem alguns pontos específicos aqui no país onde já foram identificadas esses elementos, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a distribuição no nosso país? Porque, por exemplo, nós estamos aqui em Manaus e no Amazonas há informações também de reservas de terras raras, né? Nós temos, sim, grande parte desse recurso distribuído e concentrado em alguns estados do país, como Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe e Amazonas. Na Amazonas, especificamente, no município de Presidente Figueiredo, nós temos a mina de Pitinga, né, cujo mineral principal lá, que é produzido através da cassiterita, é o estanho, que é extraído. E o subproduto, nós temos sim uma alta concentração de terras raras. Né? Agora, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, me corrija por favor se eu estiver errada. Também havia uma pesquisa sobre a existência de terras raras na região de São Gabriel da Cachoeira, que é uma área indígena que inclusive tem toda uma proteção aí que de repente poderia atrapalhar esse tipo de exploração por lá. Nós temos sim na região de Seis Lagos, né? São Gabriel da Cachoeira. Para você ter ideia, hoje a maior reserva mundial de nióbio, né? O Brasil hoje tem aproximadamente 94% das reservas mundiais de nióbio. E o que ocorre lá, onde é encontrado o nióbio, especificamente nós temos também o elemento terras raras lá em Seis Lagos. Quanto à exploração, aí, por ser terra indígena, e também nós temos, salvo engano, um parque estadual e um parque federal, a exploração hoje ela é restrita, não pode ocorrer, em face da legislação vigente. Agora, assim como acontece com o petróleo, que tem o petróleo mais pesado, o petróleo mais leve, que isso impacta na necessidade de investimento de tecnologias, aporte para que seja feita toda a extração, nas terras raras também existe isso? A gente tem como classificar e se existe, em que estágio está o Brasil sobre essa capacidade de fazer essa extração? A classificação, ela ocorre basicamente em dois subgrupos, né? De terras raras pesadas, como que é encontrada aí no norte, e terras raras leves. Quanto à capacidade de extração, hoje nós temos aí algumas minas prontas para produção. Aí depende do mercado, conforme a demanda que o mercado exige, essas atividades de explotação, né, elas ocorrem ou não. Bem, diante dessa possibilidade do interesse de outros países, como os Estados Unidos, em explorar os elementos de terra rara aqui do Brasil, nós vamos procurar um advogado especialista em direito internacional para saber, afinal de contas, Estados Unidos podem explorar os ETR brasileiros? Veja o que diz Michael Monteiro.
A resposta é bem clara. Pode, mas isso depende de tratados e acordos que serão feitos entre o Brasil e os Estados Unidos. O ideal aqui é que os nossos líderes, o nosso presidente, faça com que isso se torne uma moeda de troca. Que o Brasil não cometa o mesmo erro de deixar somente a matéria-prima, para que a gente compre de volta já a matéria pronta e muito cara. Portanto, o Brasil não precisa temer o uso das terras raras ou outros minérios. Ele precisa temer a falta de estratégia. Agora, o que o senhor vê de realidade nesse processo? É curto, médio, longo prazo para de repente a gente conseguir se beneficiar dessas terras raras? Nos beneficiar, nós vamos nos beneficiar, já estamos nos beneficiando, né? Só por sermos uma potência mineral, por termos aí a segunda maior reserva conhecida de elementos terras raras, isso é extremamente estratégico, porque nós estamos falando aqui de um mercado que atualmente não é um mercado financeiramente relevante. Para fazer uma comparação, nós temos uma alta produção de minério de ferro no país, né? Que é um mineral já bem conhecido, né, pelo Brasil, e nós exploramos aí em torno de 30%, 40% da produção mundial de minério de ferro. E o mercado de minério de ferro, em comparação com terras raras, é da ordem de 290 bilhões de dólares, enquanto terras raras está na ordem de 10 a 11 bilhões de dólares, né? Então, vamos dizer assim, a relevância maior que nós temos atualmente do elemento terras raras diz respeito à sua característica estratégica, né? Em face da utilização em diversas situações da indústria, né? Inclusive indústria de tecnologia. Agora, para a gente entender na prática em que se usa terras raras, a gente comentou logo no início da nossa conversa, né? Transição energética também, que o mundo inteiro fala sobre isso, e esses elementos são importantíssimos. De que maneira, na prática, ele é usado na transição energética? O senhor pode explicar para a gente? É usado na indústria de ponta, né? Eu diria na indústria de vanguarda, nos chips, nos microchips, nos carros elétricos, nos celulares, na indústria bélica, na produção de mísseis, por exemplo, em relação à indústria aeroespacial também, nas telas de LED, tem uma gama enorme aí da aplicação do elemento terras raras, turbinas eólicas. No Brasil, ele é mais utilizado para o refino da gasolina, que inclusive tem essa aplicação. Agora, para a gente traçar, para finalizar já um comparativo com o petróleo, porque sim, a gente também produz petróleo, mas se a gente for analisar o que a gente produz de petróleo e o que a gente tem de potencial de terras raras, olhando para os potenciais, para o que tem sido feito, para os investimentos, o que na visão da pesquisa acaba sendo a maior fonte de riquezas do Brasil, se a gente comparar esses dois pontos, petróleo e terras raras? Isso, na realidade, é incomparável, né? O petróleo é um combustível fóssil que é amplamente utilizado no mundo inteiro, né? E importante ainda para o Brasil. E o elemento terras raras já está atrelado a essa transição energética, né? No sentido de uma mineração sustentável, de uma vida mais sustentável, que não agrida a natureza. Assim, cada um tem as suas peculiaridades e a sua destinação. Não tem como a gente fazer uma comparação no sentido de qual é mais riqueza. Nós temos importantes depósitos de petróleo no país e temos, como já disse, insisto, a segunda maior reserva conhecida de elementos terras raras. A gente pode dizer que o Brasil é um alvo mais fácil dessa atenção econômica de outros países em relação a outros lugares da América do Sul, por exemplo? De forma nenhuma, né? O Brasil é um país soberano, que tem uma legislação muito bem definida, e todo recurso mineral que esteja no subsolo, ele pertence à União, né? E a exploração desse recurso ocorre mediante concessão, que precisa de uma prévia análise, inclusive da viabilidade econômica dessa explotação, junto à ANM, né, que é a nossa Agência Nacional de Mineração. Então, eu creio que não há nenhuma fragilidade, mas, por óbvio,
o mundo inteiro olha para o Brasil como um player, como um grande produtor de minério, e inclusive de petróleo, né, que nossas reservas são crescentes. Muito obrigada. Quero lhe agradecer muito, senhor Vilmar Medeiros Simões, diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, que nos ajudou a entender um pouco mais desse cenário, o que são as terras raras e também o importante momento que a gente vive de olhar, analisar e ver quais são as possibilidades viáveis economicamente. Obrigada pela sua participação, tenha um bom dia, obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para a gente. Eu que te agradeço, em nome do Serviço Geológico do Brasil. Estamos aqui à disposição. Pois a partir de agora nós temos esse espaço para compartilhar informações sobre um outro ponto de vista, o lado B da notícia. Gostou? Então curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!